Bom, nós estamos no meio de uma série que a gente resolveu chamar de Quem Precisa de Deus? Quem precisa de Deus? É uma pergunta um pouco delicada, pode parecer muito ofensiva para algumas pessoas, mas a gente vem debatendo essa questão. Nós já tivemos 3 mensagens. Se você quiser acompanhar as mensagens, todas elas estão no YouTube, é só entrar lá no canal da Capela, youtube.com/capelachurch, você pode ver todas as mensagens. Mas, para a gente fazer um resumo para começar a mensagem de hoje, a gente já falou a respeito da visão dos ateus, como que os ateus conseguem viver no mundo sem imaginar que existe Deus, e aí depois a gente começou a falar sobre os deuses mitológicos, os deuses que nós criamos dentro da igreja, né? O Deus guarda-costa, que não deixa que nada aconteça de ruim comigo, o Deus namorado, que eu tenho que sentir a presença dele o tempo todo, e aí por aí vai. A gente falou sobre esses deuses, todas as mensagens estão lá, como eu disse. E hoje, como a gente já tratou bastante dessa prerrogativa dos ateus, de como eles entendem o mundo, como eles veem as coisas, como a gente já falou bastante sobre isso, eu acredito que a gente já deu munição suficiente para você criar uma conversa com alguém. E aí agora nós vamos falar sobre 2 coisas importantíssimas. 2 assuntos importantíssimos para nós que somos cristãos, para quando você estiver tendo essa conversa. Os 2 assuntos são os seguintes: como Jesus vê a Bíblia e como Jesus vê Deus. Como Jesus vê a Bíblia e como Jesus vê Deus. Eu falei aqui nas últimas mensagens que a nossa fé, ela não é baseada na Bíblia. E aí muita gente assusta. Por quê? Porque a Bíblia, ela não existe, o cristianismo não existe por causa da Bíblia. A Bíblia existe por causa do cristianismo. O maior momento de explosão da fé cristã aconteceu quando não existia Bíblia. Não tinha Bíblia ainda. Nos primeiros 200, 250 anos da igreja, eles não tinham Bíblia como a gente conhece. Eles tinham alguns escritos que eram o Antigo Testamento, que eram usados de vez em quando, mas os ensinamentos de Jesus, grande parte deles foi espalhado de boca a boca. Ou seja, não tinha Bíblia. E aí, nessa grande explosão, eles fizeram várias cópias, e aí a gente chegou na Bíblia que a gente conhece hoje, quase 400 anos depois de Jesus Cristo. Mas é importante a gente entender o que Jesus pensa da Bíblia. Não só da Bíblia inteira como a gente vê hoje, mas dos escritos, das Escrituras. O que Jesus vê neles, para a gente poder olhar e aprender. Porque embora a nossa fé não seja baseada na Bíblia, a nossa fé seja baseada na ressurreição de Jesus, tudo que a gente tem para entender e saber a respeito disso está na Bíblia. Então a gente precisa entender como que Jesus vê a Bíblia. E o segundo assunto de hoje, nós vamos falar como que Jesus vê Deus. Porque a minha impressão é que a maioria de nós, como eu já citei aqui, se desviou da fé porque tinha uma fé errada. Ensinaram um negócio errado, um Deus errado, e aí não tem motivo da gente se desviar dessa fé. E aí a minha intenção é que você volte para essa fé quando você entender essas coisas. Então hoje a gente vai começar com como Jesus vê a Bíblia. Eu me lembro que quando eu, recém-convertido, na igreja batista aqui, eu participei de 1 ou 2 cultos, logo depois da minha conversão, que não aconteceu na igreja, como é tradicionalmente, você levanta a mão, vai lá no altar e tal. Eu me converti numa outra situação, um dia eu posso contar o testemunho para vocês, se não vem ao caso agora. E aí, fui para a igreja. Minha tia, que estava nesse processo da conversão, falou assim: o que eu tenho que fazer? Você tem que ir para a igreja. Foi a primeira ordem que ela me deu. Eu falei: beleza, vou para a igreja. Aí eu fui para a igreja, e aí assisti o culto, aceitei Jesus de novo. Quem aqui já aceitou Jesus 2, 3 vezes? Então, aceitei Jesus de novo, né? E aí fui lá para frente várias vezes. E aí, no final do culto, eu cheguei para o pastor e falei assim: então, o que eu tenho que fazer? Aí ele falou: vai para casa e lê a Bíblia. Eu acho que eu fui a primeira pessoa que ele falou: vai para casa e lê a Bíblia, e que na verdade foi lá e fez. Eu peguei a Bíblia que ele me deu e fui para casa. Passou uma semana, eu não vim no culto. E aí, no segundo domingo, eu li lá, e na recordação que eu tenho, eu acho que eu li quase ela toda, mas eu tenho certeza que eu pulei várias partes. Hoje eu olho para trás e falo: tenho certeza que eu pulei várias partes. Mas na minha compreensão na época eu tinha lido tudo, voltei 2 domingos depois, cheguei lá no saudoso pastor Nilson de Márcio. Falei: pastor, acabei. Ele falou assim: acabou o quê? Acabei, você falou para eu ler a Bíblia, eu li a Bíblia. Aí ele olhou para mim: muito bem, do jeito que ele falava, né? Mas o que você entendeu? Nada. Entendi nada. Por quê? Porque eu li tudo errado. É uma falta de instrução que a gente tem. A gente instrui as pessoas erradas. A gente acha que a Bíblia é um livro. A Bíblia não é um livro. A Bíblia são 66 livros e cartas, tudo misturado. E aí a gente precisa aprender a ler Bíblia. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus também tinha uma certa dinâmica. Ele também dava um certo valor para a Bíblia. Pelo menos o que eles tinham na época do Antigo Testamento. E aí, se você parar para pensar, hoje a gente vai usar bastante Bíblia. Alguns de vocês receberam um texto antes. Se você tiver sua Bíblia contigo, quero pedir para você abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 4.
E a gente vai usar a Bíblia hoje de um jeito diferente. Nós vamos usar a Bíblia hoje igual Jesus usava os pergaminhos. Tudo bem que eu já te dei a dica aí do capítulo, mas antigamente não tinha capítulo. Jesus virava para os discípulos e falou assim, pô, pega o pergaminho lá onde fala que o cordeiro ia apanhar. Acabou. Os caras tinham que se virar lá e achar lá e falar, tá aqui. Então eu já te dei a dica. Infelizmente, eu te dei a dica sem querer, vício nosso, né? Mas a primeira parte que a gente vai contemplar é Lucas, no capítulo 4. Você vai achar aí na sua Bíblia a parte onde Jesus fala que ele leu um pedaço de Isaías e aí ele fala, essas escrituras aí foram cumpridas em mim. Acha aí, Lucas, capítulo 4. Está nesse capítulo aí. Não vou te falar o versículo de propósito, vou te dar um tempinho para você achar. Na hora que Jesus fala assim, ó, isso aí que vocês leram se cumpriu em mim. Vai lendo aí, Lucas capítulo 4. Aí. Já achou aí, versículo 17? Legal, então vamos ler um pouquinho antes disso daí. Vamos ler um pouquinho antes disso daí, Lucas capítulo 4. Vamos ver. Pode ser. Versículo 16 ali, ó. Versículo 16. Versículo 16 fala assim, ó. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Ou seja, Jesus era judeu. Levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Note que aqui não tem capítulo nem versículo. No livro do profeta, ele encontrou o lugar onde estava escrito o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. E ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Parar por aqui, e aí o restante dessa história depois você pode acompanhar na sua casa. O que Jesus fez aqui? Jesus pegou um texto do Antigo Testamento para ensinar a respeito do Novo Testamento, a respeito dele. A gente precisa aprender a achar Jesus no Antigo Testamento. Esse texto que ele leu está em Isaías capítulo 61. Hoje a gente tem os capítulos, mas é um pedaço de Isaías no capítulo 61. Onde 700 anos antes de Jesus, Isaías já tinha escrito que aconteceria algo e que é muito semelhante a isso daí. Você vai entender já já porque eu estou falando muito semelhante. 700 anos antes, ele já tinha escrito isso. Aí, Jesus acabou de ler esse pedaço que leu aí. Olha o que Jesus fala. Primeiro, no decorrer do texto, os caras da sinagoga ficaram maravilhados. Uau! Esse cara prega muito bem. Esse cara é fantástico. Está no começo do ministério de Jesus. Então ainda não tinha muita prova daquilo que ele tinha feito. Nossa, esse cara é muito eloquente. Esse cara é fantástico. Eles ficaram maravilhados. Passou um tempinho, apareceu alguém ali na galera da sinagoga, ali, uns 50, 100 pessoas estavam sentadas e falou assim: esse cara aí não é o filho do José? Não é o filho do carpinteiro? Filho do Zé? Não é o filho do Zé? Ou seja, tornaram Jesus uma pessoa comum. E aí, nessa que ele virou uma pessoa comum, o que aconteceu? Os caras passaram de maravilhados para duvidosos. Eu achei que ele era um pregador. Mas achei que ele era um profeta, mas na verdade ele é só o filho do Zé. Passou mais um tempinho ali, não passou nem horas, mas mais um tempinho ali na sinagoga, os caras de maravilhados para duvidosos começaram a chamar Jesus de herege. O que aconteceu nesse intervalo de talvez menos de uma hora? Que os caras falaram, uau, que pregador maravilhoso, esse cara é só o filho do Zé. E depois falaram, esse cara é um herege. Por quê? Jesus virou e falou assim, ó, tá vendo isso aí que vocês leram aí? Sou eu. Sou eu. Hoje, vocês estão vendo as escrituras se cumprirem. Sou eu. Esse cara aí que veio pregar, para trazer vista para os cegos, pregar boas novas, sou eu. Aí os judeus falaram assim, não pode ser. O nosso Messias não pode ser o filho do Zé. Você é um herege. E aí eles começam. Por que eu estou contando tudo isso? Para você ver que Jesus, ele não chegou da própria autoridade dele. Tudo que ele falava, ele falou assim, eu não falo da minha própria autoridade, eu falo só o que o Pai mandou falar. Tudo que ele falava era assim. E ele pegou as escrituras de 700 anos atrás e falou, ó, isso daí que vocês estão lendo, sou eu. Ele não precisava inventar discurso. Ele pegou as escrituras e falou, isso aí que vocês estão lendo, sou eu. Primeira coisa que a gente precisa entender. A segunda coisa que a gente precisa entender disso daí é que
Nesse movimento aconteceu um negócio que eu tenho certeza que até hoje a gente deve desculpa para os judeus. Até hoje. O que aconteceu? Quando o evangelho começou a se espalhar, Jesus morreu, os discípulos foram espalhados, e aí os outros apóstolos foram pregando o evangelho para lá e para cá. Quando isso começou a acontecer, eles saíram da ideia de que era só para os judeus e começou a aparecer um povo que eu e você nos encaixamos nessa classificação, chamados de gentios na Bíblia. Esses gentios era uma galera que teoricamente, bem entre aspas, não cabia na promessa de Deus. Era só para os judeus. Jesus veio para os deles. E ele era? Jesus era? Judeu. Sei, é bom você participar hoje, você vai participar bastante. Então ele veio para os judeus. Aí começou a entrar os gentios. O que os gentios fizeram? Eles começaram a se interessar pelo Antigo Testamento. Eles falaram, eu vou estudar esse Antigo Testamento aí. Eu vou aprender quem que é esse Jesus. Porque esse cara que está pregando desse jeito, fazendo esses milagres, tudo, já tinha passado alguns anos. Eu vou aprender de onde ele veio. Eles começam a estudar o Antigo Testamento. Nessas que eles começam a estudar o Antigo Testamento, a igreja começa a nascer, alguns começam a convencer eles que eles tinham que virar judeus primeiro, e aí eles começam a ouvir que uma galera estava escrevendo cartas. Se fosse hoje, era uma galera gravando vídeo do YouTube, né? Uma galera gravando uns vídeos do YouTube aí com coisas doutrinárias. O que é doutrina? Tem gente que acha que doutrina é ruim. O que é doutrina? Doutrina é o como fazer aquilo que a gente aprende. Eu viro para você e falo assim, ó, Jesus mandou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo sobre a si mesmo. Aí você virou e falou, beleza, já memorizei. Show. E agora, como é que faz? Ninguém sabe. Porque a gente aprende, a gente adotou esse modelo grego de sala de aula, com um quadro aqui na frente. Daí a gente dá as referências, memoriza e tira a nota 10. Mas para Jesus, a nota 10 é na prática. Jesus está nem aí se você decorou o versículo, quer saber o que você botou em prática. E aí os gentios começaram a se interessar e ouviram que tinha uns caras escrevendo cartas doutrinárias. Para você que não sabe, essas cartas doutrinárias são as cartas que vêm depois do Evangelho. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo. Quem aqui já brincou na igreja de decorar as cartas? Né? Mais ou menos isso daí. Essas cartas eles mandavam para as igrejas e falavam, leia aí, quando vocês acabarem de ler, quando vocês entenderem, vocês passam para outra e vai passando aí, para vocês aprenderem como é que faz a ceia, como é que trata o irmão, como é que resolve o problema de divórcio, como é que acode a necessidade de quem está precisando. Vai fazendo isso daí, e aí Paulo, a maioria das cartas foram escritas por Paulo, algumas escritas por Pedro, algumas a gente não sabe quem escreveu, e essas cartas começaram a rodar, tipo o vídeo de YouTube hoje, viralizou. E aí nessa que viralizou, os gentios cometeram o maior pecado de todos os tempos. Até hoje eu tenho certeza que a gente deve desculpa para os judeus. Quando você encontrar com um judeu na rua, você pede desculpa para ele. Porque o que a gente fez? A gente pegou as escrituras deles, o Antigo Testamento, a Torá, junto com os profetas, juntou tudo num caderno, que também não era para juntar, porque cada um era cada um para eles. A Torá era uma coisa, o profeta era outra, a gente juntou tudo num caderno, grampeou, pegou as cartas do Paulo, que não tinha nada a ver, não era para os judeus, era para os gentios, pegou as cartas dele, botou em cima, aí a gente falou assim, agora a gente tem um novo testamento, porque o seu é velho. Imagina como que os judeus se sentem com isso. Porque quando chamaram o Antigo Testamento de Antigo Testamento, não tinha nem 200 anos depois de Cristo. Os judeus devem ter falado assim, isso aqui não é antigo não, filho. Nós estamos vivendo de acordo com isso aqui até hoje. A gente tem o sábado, a gente faz tudo isso aí que está aí. Quem são vocês para chamar isso de antigo? Vocês não estavam nem incluídos na parada? Agora vocês estão querendo falar que o meu negócio é velho? E aí no Novo Testamento, que eles chamam de novo, ainda vem escrito lá, tudo que é velho, aliança velha, está pronto para jogar fora. Eu tenho certeza absoluta que todo judeu tem raiva do cristão, provavelmente por causa disso. A gente sacaneou com as escrituras dos caras, literalmente. Aí a gente chamou isso de Bíblia. E aí o que Jesus vê disso? Jesus viu a importância do Antigo Testamento, e aí Jesus nos instrui a aprender no Antigo Testamento de onde ele veio. Daí eu vou te dar um outro exercício para você ver quão importante é o livro que você tem na sua mão. Que a gente tem várias cópias em casa, e eu não consigo, o Michelin, quando ele estava pregando aqui da última vez, ele falou assim, eu não consigo entender como que um cara cristão vive sem orar. Eu não vou perguntar para ele como é que ele faz para não orar, vou pedir para ele me ensinar, né, porque não tem como. E aí eu vou falar a mesma coisa da leitura da palavra. Eu não consigo entender como que um cara se chama cristão e não lê essa palavra diariamente. Tudo bem que um dia ou outro, às vezes numa correria você esquece, mas você deveria se sentir mal se você não conseguir ler. Um dos grandes pregadores dos nossos tempos modernos, plural quase não saiu agora, chama Charles Spurgeon.
Uma vez um aluno perguntou para ele, nas aulas que ele dava, falou para ele assim: professor, qual que é mais importante na vida do cristão? A oração ou a leitura da palavra? E aí o cara esperou um pouco, falou assim: eu vou te responder com uma pergunta. Qual que é mais importante para o pássaro? A asa esquerda ou a asa direita? Conseguiu entender a resposta? Os dois são importantes. Tanto a direita quanto a esquerda. Tanto a oração quanto a leitura. Muita oração com pouca leitura vira devaneio. Muita leitura com pouca oração vira inchaço. Por isso que a palavra fala que o conhecimento ele incha. Porque você vai aprender um monte de coisa e não vai aprender nada. Então a gente precisa se dedicar aos dois. Por isso que o nosso texto mais decorado da igreja, Atos 2:42, que a nossa igreja tenta, pelo menos, fazer, que é que a gente se dedica a essas 4 coisas. Aos ensinamentos dos apóstolos, a oração, a comunhão e partir do pão. E aí, acho que foi o Giovanni uma vez brincou comigo, né, que falou que tem uma escola de pensamento que pensa que a comunhão e partir do pão é uma coisa e a dedicação aos ensinamentos e a oração é uma coisa. Também faz sentido. Então, divide em 2. É a palavra e a oração e a outra é a comunhão e a comida. É só isso que a gente precisa fazer, cara. Para ser igreja, mais nada. Só isso. A gente inventa um monte de método, né? Não, para ser igreja é só isso. É só comer junto, é viver junto, é ler junto e orar junto. Tão simples, né? Por que a gente não faz? E aí eu vou te dar um outro exercício agora. Tem um texto. Vamos ver se os crentes foram na EBD, né? Antigamente tinha escola bíblica dominical. Tem um texto no livro de Isaías que dizem que é o texto mais messiânico de todos, que aponta para Jesus, que fala o que a gente cantou aqui, ó a cola. Fala o que a gente cantou aqui. Que ele foi que as nossas doenças foram levadas. Que texto é esse? Isaías 53. Você podia até fazer uma colinha e ler a letra da música, né? Mas eu vou pedir para você abrir sua Bíblia. E aí nós vamos fazer um negócio que eu não sei se você está acostumado a fazer. Mas se a igreja se dedica aos ensinamentos dos apóstolos, vou pedir para você ler Isaías 53. Lê aí, não é... No começo aqui o pessoal estava brincando que a gente ia fazer uma leitura alternada. Não, vou fazer leitura alternada não. Lê aí. Abre aí seu Isaías 53 e lê. Vou te dar uns 2 minutos para você ler, porque é bem pequeno. E aí depois eu continuo. Ele ainda vai terminando, mas do pouco que você leu nesse texto aí, de quem que você acha que esse texto está falando? Meio óbvio, né? Meio óbvio. Qualquer pessoa que lê esse texto... Você sabia que se você tem um negócio engraçado, faz esse exercício em casa. Vai no YouTube, procura assim, Isaías 53 escondido dos judeus. Você vai achar um negócio interessante. Por quê? Os judeus, não sei se você sabe, quando eles tinham 12 anos de idade, eles tinham que passar por uma prova. Eles eram criados, e aí aos 12 anos de idade era o vestibular deles, para decidir se eles iam seguir a carreira rabínica ou se eles iam fazer outras coisas. Nessa prova, eles tinham que recitar várias partes da Torá e dos profetas. Nessa prova aí, muitos textos são pulados. Não é que não existe lá, mas os rabinos, eles não focam nesses textos. Tem vários, não é só Isaías 53. Isaías 53 é um deles. Alguns deles são messiânicos, eles mostram bastante a natureza de Jesus. E aí eles pulam esses textos. Se você procurar no YouTube, tem vários vídeos de várias pessoas falando a respeito de como a gente escondeu Isaías 53 dos judeus. Por que eu estou dizendo isso? Isso aí foi escrito 700 anos atrás de Jesus, mais ou menos. Antes de Jesus, 700 anos. E aí o cara escreveu com clareza a pessoa de Jesus. Primeira dica que você vê nesse texto aqui é o seguinte. Ele não tinha qualquer beleza, ou seja, era feio. Descobriu Jesus. Aí o nego vai falar assim, nossa, você pode chamar Jesus de feio não, a gente canta aqui que ele é lindo, maravilhoso, formoso, né? Mas esse Jesus que pintaram para nós, esse é um dos deuses que pintaram para nós. Nas imagens, o Jesus louro, do olho azul, Jesus com six-pack aqui, né? Com tanquinho. Esse Jesus não existe, cara. Esse Jesus não existe. Ele não era loiro, pode esquecer, ele não era loiro. É muito provável que ele não era loiro. E aí arrisco a dizer que ele era de uma pele bem escurecida. O povo de lá do deserto era totalmente diferente. Era narigudo. Era feio. O cara era feio. Tudo bem que na glória todos nós vamos receber um corpo glorificado. Na glória até eu vou ficar bonito. Mas no corpo de Jesus, está aqui uma dica aqui, ó, para ele. Não havia formosura nele. Aí fala, tomou sobre si as nossas enfermidades.
Tudo isso a gente acha descrito no Novo Testamento também. Que ele foi esmagado, que ele foi transpassado, que ele foi oprimido e afligido, que ele sofreu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha, ele não reclamou. Tudo isso a gente encontra ali. São dicas desse texto. Isaías 53 mostra quem é Jesus. Mas ainda assim, estou lendo tudo isso para você entender o valor da Bíblia, mas ainda assim, quando Pedro é confrontado pela primeira vez que a igreja está começando, eles pedem para Pedro parar de pregar e Pedro fala assim, não tem como eu parar de pregar, porque eu vi. Não é porque eu li. Eu vi. Eu vi Jesus ressurreto. Eu tenho uma experiência com ele. Eu tenho um relacionamento com ele. Por exemplo, vou fazer você pensar agora. Essa semana eu perguntei para um grupo de pessoas. O que é ter um relacionamento com alguém? O que é ter um relacionamento com alguém? O que você acha? Fala aí. Conviver com a pessoa. Nesse conviver a gente faz o quê? Faz intimidade com ela. Tem intimidade. A gente faz mais o quê? A gente conversa. A gente sai para passear. Certo? Conhece a pessoa. Come junto. Conhece a pessoa. Como é que a gente ousa dizer que a gente tem um relacionamento com Jesus? A gente fala com ele 5 minutos no dia. Quando fala. Pai, acordei aí, valeu, obrigado pelo fôlego, tchau, amém. Acabou. Como é que pode? Que relacionamento é esse? Jesus é prostituto, então. Você usa porque você tem que fazer e tá bom. Ó, pesado, né? Mas é isso que a gente faz, não é isso que a gente faz? Como é que a gente pode falar que tem um relacionamento com Jesus? Tem um relacionamento com Deus? Se a gente não convive com Ele, se a gente não anda com Ele, se a gente não come com Ele, se a gente não conversa com Ele. Quer ver um negócio interessante? Isso é uma questão de análise de prioridade. Se você calcular quantas horas você tem no dia e perceber que tem alguma coisa ou alguém que ocupa mais tempo seu do que Deus, você vai perceber que você tem um outro Deus. Punk, né? Nossa, mas eu passo 8 horas com a minha esposa. Sua esposa é seu Deus. Mas isso que você está pregando é muito difícil, Pedro. Não, quem falou para você que era fácil? Quem falou para você que ser cristão era fácil? Não é fácil. A porta é estreita. O caminho é curto. Não tem outra alternativa. Eu não posso querer adaptar o evangelho para a sua cultura e falar assim, faz uma oraçãozinha de 3 minutos todo dia, tá bom. Não funciona, cara. Não funciona. Sabe quanto que você vai experimentar de Deus mesmo? Quando você tiver um relacionamento de verdade com Ele. Quando você passar, como dizia John Wesley, eu tenho tanta coisa para fazer que se eu não orar 4 horas por dia eu não consigo fazer. Mas aí você está se achando bonzão. Eu estou me incluindo no grupo de vocês. Na verdade eu estou igualzinho. Sou hipócrita igualzinho vocês. Que a gente fala que tem um relacionamento, mas é tudo mentira. Tudo mentira. Mas a gente não tem tempo. Tem, todo mundo tem tempo. Todo mundo tem 24 horas no dia. Todo dia você acorda de manhã com 24 horas para você viver. Você que escolhe o que você faz com ela. Você escolhe se você vai passar com Deus ou se vai fazer outra coisa. Mas eu tenho que ir trabalhar. Leva Deus para o trabalho. Deus não precisa bater cartão não, Ele passa escondido assim, ninguém vê. Se a gente não se dispor a fazer isso, não adianta nada a gente vir aqui domingo. Eu já falei isso aqui várias vezes. Não adianta nada a gente vir aqui domingo, trazer dinheiro, fazer ação social, dar comida para os pobres. Para quê? O próprio Jesus mesmo falou, os pobres vocês vão sempre ter com vocês, gente. A gente vai suprir a fome de um, vai aparecer outro. Qual o motivo disso tudo? Que fé é essa que a gente vive? Essa fé volátil, tão superficial. Uma fé de bosta. É a nossa fé. Vale nada essa fé. Essa aí não vale nada. Essa aí eu tenho certeza que se botasse uma arma na sua cabeça e falar, nega Jesus, fala assim, quem? Porque não é possível. Não é possível que a gente não tenha um relacionamento sólido com o cara e a gente vai ter coragem, audácia de dizer que eu não vou negar Jesus com a arma na minha cabeça. Jesus valorizava as Escrituras. E você? Quanto tempo você dedica para a sua valorização das Escrituras? Você está lendo? Você está aprendendo? Porque, por mais fantástico que seja a experiência no seu quarto com Deus, aquele calafrio, né? Quem aqui passou pelas experiências pentecostais sabe o que eu estou falando, né? Como diz o Tiago, né? Quem pisou no Santo dos Santos
Né? Nunca quer sair de lá. Isso aí é outro fantástico. Fantástico. Mas para quê? Se tudo que você conhece é só isso, se tudo que você conhece é só experiência, a nossa fé não pode ser só experiência. Não pode ser. A fé só empírica, que a gente diz, é muito fraca. Qualquer coisa derruba a sua fé. A fé também tem que ser racional. O cristianismo não é... A gente se torna cristão, Efésios capítulo 1 fala isso, né? A gente é salvo pela graça através da fé. Mas não é por causa da fé que você vira cristão. Você vira cristão por causa da ressurreição de Jesus, porque você viu informação, você leu aqui, ó, você acreditou, você comparou. O cristianismo não é tão fraco. Se o cristianismo dependesse de milagres e experiências, o cristianismo não teria sobrevivido ao primeiro século. O cristianismo nunca teria conseguido desbancar as religiões pagãs, porque elas eram muito mais evidentes. Tanto que quando Paulo chega em Atenas, ele fala, vocês têm um monte de Deus, todos eles têm nome, aquele sem nome ali que é o meu. Não tinha nem nome o Deus que Paulo resolveu pregar. Então, se a gente dependesse de experiência, de sentir calafrio, de falar em línguas, de dar estrela, de rodopiar, a fé cristã não teria sobrevivido o primeiro século. Nós não estaríamos aqui hoje. A fé cristã é uma fé de informação. Você aprende o que está escrito. Jesus valorizava a Bíblia. A primeira coisa que eu quero que você leve para casa é: você está valorizando a sua? Você está lendo a sua? Você já leu a sua? Você já leu a Bíblia inteira? Já parou para estudar a Bíblia? Pensa nisso. E a segunda coisa que eu ia falar com vocês hoje, que eu vou falar com vocês hoje, é como Jesus vê Deus. Está todo mundo entendendo até agora? Está doendo só um pouquinho? Bom. Como Jesus vê Deus. Ao longo das escrituras do Novo Testamento, você vai ver Jesus falando que Deus é pelo menos 3 coisas. E aí para você descobrir isso, o Evangelho de João vai te mostrar isso com uma extrema clareza. O Evangelho de João era um cara que eu não sei se você já parou para perceber, mas se esse João que escreveu o Evangelho de João é o João que a gente acredita, o discípulo mais próximo de Jesus, ele era um cara que ele não tinha razão nenhuma para acreditar que Deus era o que ele fala que é. Você tem uma ideia? Todos os amigos de João morreram perseguidos pelo Evangelho. Todos. Pedro, Tiago, todos. Uns decapitados, outros foram cerrados no meio, outros foram crucificados. A história dos discípulos é muito triste. Só sobrou João. Por que João sobrou? Provavelmente o imperador da época falou assim: nós já matamos todo mundo e não adiantou, que a gente mata um, aparece 1000. É igual barata esse negócio. Então vamos fazer o seguinte: o último que sobrou, o último dos moicanos, nós vamos isolar ele. Nós vamos jogar ele numa ilha e vamos deixar ele lá. E aí, não o suficiente, ele juntou uma galerinha lá naquela ilha e começou a ensinar para os caras. E aí ele envelheceu lá. E aí ele morreu lá, de velho, nessa ilha chamada Patmos, lá na Grécia. João viu mais sofrimento do que todos nós juntos. João viveu na zona de guerra. João foi perseguido. João viu Jesus ser crucificado na frente dele. Ele viu tudo isso. E aí ele chega a conclusões que ou Jesus é verdade, ou todos os seguidores de Jesus eram esquizofrênicos. Ou o que Jesus fala é verdade, ou todos os seguidores de Jesus que escreveram isso daqui eram esquizofrênicos. Por quê? Primeira coisa, João fala que Deus é espírito. Uma certa vez ele encontra com uma mulher, num sol de rachar no meio do deserto. Os caras acharam um poço lá, uma pocinha de Jesus, com sede, porque ele também era humano. Ele para conversar com a mulher não podia conversar com ele. Ali você já vê um exemplo de como Jesus representa Deus, como que ele trata as pessoas que são diferentes. Eu estou te dando uma dica aqui, como que a gente trata as pessoas que são diferentes de nós. A igreja é uma igreja para quem não gosta de igreja, mas o que a gente faz com as pessoas que a igreja não gosta? Se você não entendeu, eu vou falar bem claro. O que a gente faz com as pessoas que não creem no mesmo partido político que você? O que a gente faz com as pessoas que não têm a mesma opção sexual que você? O que a gente faz com as pessoas que não têm o mesmo autocontrole que você, se entregaram para as drogas, para a bebida? O que a gente faz com essas pessoas? Quando eles aparecerem aqui, sujo, fedido, rasgado, sentar aqui na cadeira, você vai pular a cadeira ou você vai sentar do lado dele? Essa tem que ser a igreja, para quem não gosta de igreja, que é a igreja de Jesus. Tem que ser essa igreja aí. Será que nós estamos preparados para isso? Nós estamos na praça de propósito, gente. Porque essa galera não entra dentro da igreja. Eles só vão vir aqui mesmo. A esperança para eles somos nós. Aí se o cara aparecer que a gente virar as costas. Domingo passado a gente chegou aqui e tinha uma galera sentada aqui, né? E aí convidamos os caras para tomar um café e tal. Tem que ser isso.
Tem que ser isso. João relata que Jesus encontrou com essa mulher, e aí a mulher começou uma discussão com ele apontou várias coisas, e aí a mulher faz uma pergunta para ele, uma pergunta teológica. Tá, mas o nosso povo eles adoram na Batista, o seu povo adora na Presbiteriana. Estou parafraseando para você entender. Ela falou, nosso povo diz que o lugar da adoração do templo é no Monte Gerizim. O seu povo falou que é no Monte Sinai. Aonde que é? Aí Jesus responde para ela o quê? João capítulo 4. Jesus responde para ela o quê? Não é nem lá, nem cá. Vai chegar um tempo que os adoradores vão adorar em? Porque Deus é? Espírito. O que isso tem a ver com a conversa de hoje? Essa resposta, 2000 anos atrás, é exatamente a resposta que os ateus esperam da gente hoje. Que Deus é Espírito. O que é Espírito? Espírito é um negócio imaterial. Não tem como tocar no Espírito. Jesus, na sabedoria dele, chegou para essa mulher e falou assim, Deus não tem como tocar em Deus. Deus é Espírito. Importa que seus adoradores adorem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito. Se você tivesse uma conversa com os ateus hoje, você fala assim, não, mas quem causou a explosão do universo? O que tinha antes do nada? Antes daquele momento que a gente chama de singularidade. A gente está falando de muita ciência nessa série, né? Antes do Big Bang, antes da criação do universo. Quem é a primeira causa? A primeira causa, ela vive fora da região, como disse Marcelo domingo passado, espaço-temporal. Ela é fora do espaço, ela é fora do tempo, ela é fora da matéria. O que é isso? Espírito. Deus é Espírito. É a resposta que os ateus esperam. Ele é imaterial. Ele não é matéria. Ele não está preso no tempo. Ele está fora do tempo. O nosso tempo é Cronos. O dele é... Como é que é o nome dela? Kairos. É outro. É até o nome da banda, né? É outro tempo. Outro tempo. É outra matéria. Deus é Espírito. João chegou à conclusão, não sei como. Não sei como. Porque o único Deus que João viu, sabe o que era? Jesus. Que era carne, igual a ele. Mas João chegou à conclusão de que Deus é Espírito. Talvez depois da ressurreição, quando ele viu Jesus, talvez quando ele viu Jesus ascender aos céus, talvez quando ele viu o Espírito descer sobre os 120 que estavam na sala, talvez quando ele viu os milagres, quando ele passa perto do cara e fala assim, Pedro fala pro cara e João está do lado ali, Pedro e João, o cara passa, dá um dinheiro aí, rapaz, não tem dinheiro, mas você está aleijado, né? Anda. Aí, levantou o cara e sai correndo. Talvez por causa dessas coisas, João chegou à conclusão que Deus é Espírito. E a gente vai falar disso daqui já para a gente fechar. Segunda coisa que João fala. Deus é Espírito, mas Deus também é Pai. Deus é Pai. E aí não só em João, porque Jesus fala, que ele só fala o que o Pai fala, por aí vai. Mas nos outros evangelhos, você encontra uma oração, que a gente chama da oração modelo, que chama a oração do Pai Nosso. Deus é Pai. Aí olha só que coisa interessante. Jesus era mestre em criar contrastes, não contradições. Contrastes. Ele acabou de falar que Deus é Espírito. É imaterial. Mas ele é Pai também. Por quê? O Pai talvez fosse a figura mais próxima que os judeus, na mentalidade deles, entenderiam. Jesus falando que Deus é um Deus que se relaciona. Deus não é o Pai, o reflexo do seu pai terreno. Porque muita gente teve um pai ruim. E aí a gente não consegue associar Deus com pai. Não quer dizer que ele é homem, que ele é do sexo masculino, ou que ele é pai igual ao seu. Deus não é um reflexo do seu pai. Deus é o exemplo para o seu pai. Diferente. É o pai perfeito. Deus é pai. Aí olha o contraste que Jesus cria. Não contradição, contraste. Eu sei que na semântica podem parecer a mesma coisa, mas é diferente. Primeiro ele é espírito, ele é imaterial, mas agora ele é pai. Ele é material. Primeiro, ele é indiferente, ele é espírito, ele está lá longe, ele nem se preocupa com a gente. Agora ele está aqui, ele é pai, ele se relaciona comigo. Ele é íntimo. Deus é espírito e Deus é pai. Aí para piorar a situação, ele falou que Deus é espírito e Deus é pai. Daí ele escreveu uma carta, esse João escreveu uma carta, que é a primeira carta de João, que ela é permeada com essa expressão que virou nome de uma igreja. Deus é amor. Deus é amor. O cara que inventou essa igreja, esse cara é gênio. Eu devia ter pensado nisso antes, eu ia chamar a capela e chamar Deus é amor. Porque isso é fantástico. É a última conclusão que João chega, que Deus é amor. Agora você se pergunta, como que João chegou na conclusão de que Deus é amor? Nada que João passou demonstra amor. Nada.
Todos eles foram perseguidos, como eu já falei. João viu mais guerra do que todos nós juntos. Você não consegue ver. Mas na convivência com Jesus, por isso que eu falo para vocês aqui que a convivência ela é mais importante do que isso daqui que a gente está fazendo no domingo. A gente tem que ser um com o outro. Nessa convivência, João percebeu que Jesus era amor. Ele viu como que ele se relacionava com as pessoas. Ele percebeu que Jesus era amor quando ele conviveu com Jesus. E aí, talvez você não saiba disso, mas na época de João, esse negócio de Deus ama todo mundo não existia. Não existia. Já viu quando a gente vai conversar com as pessoas, as pessoas que não são ateus, mas também não querem se envolver com um debate religioso, elas falam assim, Deus é amor, Deus ama todo mundo, paz e amor, tá tranquilo, tá. Essa ideia não existia, essa ideia é um conceito cristão, não existia. Naquela época, era Deus ama os hebreus, Deus ama os judeus, e ele tolera o resto. Deus ama os judeus e ele tolera o resto. Por incrível que pareça, isso aí parece muito com a igreja de hoje. Deus ama os crentes e ele tolera o resto. Até que você vire crente. Quando você vira crente, aí Deus passa a te amar. Já viu isso? Parece ou não parece? A gente está dentro da igreja, não, aqui todo mundo é abençoado, aqui todo mundo é maravilha. Lá fora, a gente dividiu o mundo em dois. É o mundo e a igreja. O mundo e a igreja. E aí a gente fala para as pessoas na igreja, não vá para o mundo. Maior burrice de todos os tempos. Primeiro, que você não vai para o mundo, você vai para onde? Você vai para Marte? Não tem outro lugar para você ir. Segundo, que Jesus falou para nós, vocês são enviados como ovelhas no meio dos lobos todos os dias. Paulo falou, nós somos entregues à morte todos os dias. Jesus falou, nós somos luz do quê? Hã? Luz da igreja? Captou a ideia? É sal e luz no mundo. É lá fora. Se eu e você ficarmos presentes na igreja, nós estamos aqui à toa. Pode morrer e ir para o céu. Melhor que você faz. Não tem sentido ficar aqui, dentro da igreja. A nossa obrigação é ir pro mundo. Caramba, agora acabou de cagar minha cabeça uma vez. Cada vez que eu venho nessa igreja, você fala um negócio estranho. A sua obrigação é ir pro mundo. Nós, como discípulos, se a gente vai fazer discípulos novos, aonde estão os discípulos novos que a gente vai fazer? Dentro da igreja? Os caras não estão dentro da igreja, cara. A igreja, a cada dia que passa, para pra você ver, a cada dia que passa a igreja diminui de tamanho. Isso é bom. Já falei aqui que no dia que eu chegar aqui domingo não tiver ninguém, é a melhor coisa que tem. Porque está todo mundo fazendo discípulo. Nós precisamos entender que os discípulos que estão para ser feitos estão no mundo, lá fora. Eles estão se embebedando, eles estão se drogando, eles estão se prostituindo. Alguns não estão fazendo nada disso, alguns são até gente boa, sabia disso? Tem gente que não é crente que é gente boa, que vive uma vida legalzinha, mas eles estão lá fora, estão perdidos. E tudo que eles fazem é uma tentativa de preencher o vazio existencial que você já encontrou. Você já encontrou a rolha que tampa esse buraco. Aí a gente guarda ela. Não vou dividir com ninguém. Jesus é só meu. Um absurdo isso. Ou a gente vai lá para o mundo, ou a gente vai para o céu. Porque não faz sentido estar aqui e não buscar isso tudo. E aí João chega a essa conclusão que Deus é essas três coisas. Deus é Espírito, Deus é Pai e Deus é amor. E aí, por último, João fala um negócio interessantíssimo no capítulo 14. Quando eles estão discutindo, Jesus está na última janta com eles. Eu já estou acabando, que horas são? 11h20. Jesus está na última janta com eles. Última instrução. Aí Jesus dá a última instrução para eles e fala assim, gente, vocês já viram Deus já? Já viram Deus? Vocês já viram o Pai? Aí Filipe levanta a mão lá e fala assim, acho que você pulou um capítulo aí. Ninguém viu Deus aqui não. Mostra para nós Deus, o Pai, que já tá bom já. Só mostra para nós assim, pum, só um holograma de Deus assim, mostra pra gente como é que ele é. Aí Jesus fala de novo, a mesma coisa que ele falou em Lucas 4. Ele fala, estou aqui com vocês o tempo todo, vocês não viram, cara? Vocês não perceberam que sou eu? Eu sou esse Deus aí. Se você crê em mim, você crê no Pai. Agora, se você não crê em mim, olha o que Jesus fala. Olha como que eu falo para você que o cristianismo não é frágil. Jesus era tão abusado a ponto de falar assim, cara, você, beleza, não crê em mim não. Mas crê nas evidências do que eu fiz. Crê nos milagres aí que você está vendo. Já é o suficiente já. Se você crê em mim não, só crê no que eu fiz.
João capítulo 14, pode ler lá, do versículo 7 para frente. É Jesus batendo no peito e falando assim, rapaz, eu sei quem eu sou e eu não preciso da sua confiança. Se você não acredita em mim, o problema é seu. Vê aí o que eu fiz aí, você vai chegar à conclusão de que eu sou quem eu estou falando. Ponto final. Por que eu estou dizendo tudo isso? A gente está chegando no final dessa série. A gente já te deu munição suficiente para você começar uma conversa com quem não crê em Deus. Agora, você vai voltar para casa e eu vou te fazer um convite. Nessa semana, destrua o Evangelho de João na sua Bíblia. Destrua no bom sentido. Lê ele 28 vezes. Não deve ter nem 20 páginas na sua Bíblia. Esse Evangelho de João é pequenininho. Mas lê e relê e estuda e decora esse negócio. Decora. Quando a Bianca estava crescendo, a gente meio que decorou o Evangelho de João. João capítulo 1 é a origem das coisas, João capítulo 2 é a festa que não para, que transforma água em vinho, João capítulo 3 é o idiota Nicodemos que não entende as paradas, João capítulo 4 é a mulher no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada, João capítulo 5 é o cara que foi curado na piscina, João capítulo 6 é Jesus arrastando as pessoas contra a própria vontade, João capítulo 7 é a vista do cara, João capítulo 8 é a verdade que a gente não conhece, João capítulo 9 é o cego, João capítulo 10 é o bom pastor, João capítulo 11 é o morto que ressuscitou, João capítulo 12 já esqueci, João capítulo 13 é a última janta quando começa. Pulei, ninguém nem viu, né? João capítulo 13 é a janta, que começa e que não acaba, que Jesus dá o último mandamento. João capítulo 14 é o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 15 é a verdadeira videira. João capítulo 16 é o finalzinho da janta. 17 é a oração. Do 18 para frente é a crucificação, é só alegria. A gente decorou isso. Você precisa sair daqui, cara. Decora o Evangelho de João. E aí se faça essa pergunta para o domingo que vem. O que eu aprendo com o filho a respeito do pai? O que eu aprendo com o filho a respeito do pai? Porque a essa altura do campeonato, para a gente acabar a mensagem, a essa altura do campeonato, se você não está pensando nessa pergunta, eu vou incutir ela na sua cabeça. E as pessoas estão assistindo online, e às vezes não são cristãs, que são poucas, mas existem. As pessoas estão se perguntando, tá, se não tem como não crer que Deus não existe, a alternativa científica é um pouco demais para mim. Se o Deus que ensinaram esse tempo todo é um Deus de mentira, e agora você está falando para mim da importância da Bíblia e como Jesus vê Deus. Se esse Deus é isso aí mesmo que você está falando, que Ele é Espírito, que Ele é Pai e que Ele é amor, tem uma pergunta que todo mundo faz uma hora ou outra. Como pode um Deus tão bom permitir que tenha mal no mundo? Como pode um Deus tão bom permitir que tenha mal no mundo? E aí eu vou te dar um spoiler para a semana que vem. A pergunta não é essa. A pergunta é, como que você sabe que tem mal no mundo? Quem te falou o que é mal? Da onde vem esse senso de justiça? Essa é a pergunta. Que eu tenho a impressão de que você vai decifrar ela quando você ler João. Amém? Então vá para casa, esse é o seu dever de casa essa semana. Leia João. E semana que vem nós vamos tentar responder essa pergunta para a gente chegar no começo do fim da mensagem. Show? Vamos orar? Se você quiser ficar de pé.